Irmãos, vamos para a nossa lição de número 11 e hoje nós vamos falar sobre missões e a igreja perseguida. Avança. Aí. O texto áureo está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, Paulo já está deixando bem claro, assim como Cristo deixou bem claro, que aqueles que se dedicam para a obra ou para fazer a obra, nesse caso aqui a obra missionária, terão que padecer perseguições. É assim, sempre foi assim e vai continuar sendo assim até Cristo voltar. Verdade prática, precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. O que o autor quer dizer, irmãos? Que nós aqui que ficamos, precisamos aprender com eles o que é fé realmente. Qual é a natureza da fé? Porque mesmo estando em perseguição, mesmo estando em perigos, eles estão ainda indo no campo missionário. Mesmo sabendo que determinados países que eles vão, localidades que eles vão, eles estão assinando na verdade uma sentença de morte. Mas mesmo sabendo que eles estão assinando uma sentença de morte, eles vão. Agora, para fazer isso, precisa ter fé. Nós aqui esmorecemos muito fácil. Esmorecendo muito pouca coisa. Nós achamos que o problema que nós enfrentamos aqui é perseguição. Nós não sabemos o que é perseguição, irmão. Não sabemos o que é perseguição. Nem os problemas que são gerados entre nós aqui, isso não é perseguição. Nós não sabemos o que é isso. Mas o dia que nós soubermos o que é isso, aí nós vamos saber de fato, de verdade, o que é ter fé em Cristo. Então, por isso que o autor coloca aí, que nós temos que aprender com aqueles que estão no campo, o que é fé ou a natureza da fé. Vamos lá, para o texto áureo. Está lá em Atos, abra lá em Atos, capítulo de número 6. Atos, capítulo de número 6, versículo 8 e 9. Assim diz: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aqui, irmãos, começa a perseguição da igreja. De fato, começa com o martírio de Estevão. Agora, olha o que o texto fala sobre Estevão. Estevão estava cheio do quê? Cheio de fé e cheio do quê? E fazia prodígios e sinais no meio do povo. Então, para nós, aqui no Brasil, irmãos, se levantasse de fato uma perseguição, nós iríamos ver de fato quem realmente está cheio de fé e cheio do poder de Deus. E quando eu falo poder de Deus, eu não falo de molecagem. Não falo de molecagem. Molecagem é outra coisa. Poder de Deus é totalmente diferente. Poder de Deus nos dá força e graça para nós resistirmos às perseguições. Como o texto que nós lemos, acho que semana passada, que o apóstolo Paulo, foi semana passada. Vamos voltar nesse texto aí. É lá em Efésios, depois a gente volta para esse texto aí. Lá em Efésios, capítulo 6, olha o que é a fé do ser humano. Aqui, capítulo 6 e versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo ficar firme. Então, isso é estar cheio do poder de Deus e de fé. Você padece perseguição, você padece tudo, mas você continua firme. Você continua em pé diante do Senhor. Então nós aqui, irmãos, nós não sabemos o que é perseguição. Ainda não sabemos. E creio que nem vamos saber o que é. Então por isso que o autor coloca lá que a gente precisa aprender com os que estão sofrendo a perseguição, o que de fato é fé. Aí no versículo lá, volta lá para Atos capítulo 6,
versículo 9 diz assim: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Ou seja, discutiam com Estevão sobre a fé de Estevão. Mas Estevão, cheio de fé, cheio de poder de Deus, ele explicou por A mais B por que é que ele cria em Cristo e por que é que a morte não lhe assustava. Por que que aquilo que eles estavam fazendo em relação a ele não lhe assustava? Porque ele sabia o final da história. Aí vamos para o versículo 13 agora, do mesmo capítulo. Aí, irmão, quando você está cheio de fé e de poder, sempre aparece isso mesmo. Se levantam pessoas. Por que que a gente vê que a igreja brasileira está tudo bem para a igreja brasileira? Ninguém se levanta. Porque aonde tem poder de Deus de fato e de verdade, não sempre vai ter o levante. Por que que não há um levante maciço daqui do Brasil em relação à igreja brasileira? Porque a igreja brasileira ela está com pouca fé e pouco poder de Deus. Porque a hora que ela se encher de poder de Deus e de fé, ela começa a incomodar. E ela vai incomodar as pessoas. Estevão incomodou as pessoas porque estava cheio de fé e cheio de poder. Olha o versículo 13, alguém lê? E apresentaram um falso testemunho que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Veja que os libertinos aqui, os religiosos, os legalistas, se levantaram contra Estevão, não tendo uma acusação verdadeira, levantaram uma acusação falsa para levá-lo ao martírio, ou para levá-lo à morte. E é sempre assim que funciona. Nós vamos ver já alguns slides, alguns videozinhos aqui, vocês vão ver como é que funciona essa questão, de que se levantam falsos testemunhas para acusar Estevão daquilo que ele não fazia. Ele nem estava blasfemando nem contra a lei e nem contra o templo. Mas para ter ocasião para matá-lo, porque ele estava incomodando os legalistas da época, então levantaram falsa testemunha. Verso 14. Porque não lhe ouviram, dizendo que esse Jesus Nazareno já é destruir lugar, mudar os costumes que Moisés nos deu. Então eles acusaram de coisa que Estevão não fez, nem o Cristo fez. Quando o Cristo disse que iria destruir o templo, estava falando dele mesmo. Em primeira instância, dele mesmo. Que ele ia destruir o templo, mas agora de fato havia ali uma profecia que de fato aquele templo seria destruído. Mas esses religiosos, procurando ocasião para matar Estevão, levantaram essa falsa testemunha. Avança. Capítulo 8, versículo 1 a 4. Capítulo 8. Vamos lá para o capítulo 8, versículo 1 a 4. Aí a perseguição e a dispersão dos... Então, após a morte de Estevão, se levanta a perseguição contra a igreja. E também Saulo consentiu na morte dele, ou seja, Paulo estava lá quando Estevão foi morto, apedrejado. Paulo estava nesse momento também matando Estevão. Diz que ele consentiu, então ele participou desse mesmo evento. Então a partir daqui se levanta a perseguição contra a igreja. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Os demais, todos saíram pelo mundo, todos fugiram. E a perseguição, ela tem um ponto positivo. Nós não vamos falar da perseguição em si, mas a perseguição, ela tem um ponto positivo que coloca o povo para trabalhar. Porque para onde eles iam, eles estavam anunciando o evangelho, pregando a palavra. Então o evangelho só saiu de Jerusalém por conta da perseguição.
porque cada um foi para uma região e para onde eles chegavam, eles pregavam, eles falavam do Evangelho. E só ficou em Jerusalém os apóstolos, só os colunas, só aqueles que iriam lançar os fundamentos ficaram lá em Jerusalém. Os demais saíram pelas regiões e por onde iam pregando, anunciando. Verso 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Então, enquanto alguns saíram fugindo, com medo da perseguição, porque seriam mortos, outros foram sepultar o corpo de Estevão. Verso 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. E aí, a partir daí, nós começamos a ter conhecimento do apóstolo Paulo, até então Saulo. Ele mesmo era um dos perseguidores, ele mesmo era um dos que matava, dos que assolava, dos que maltratava a igreja de Cristo. Então, a partir daqui começa a perseguição da igreja propriamente dito. Verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, veja o ponto positivo da perseguição. Porque se a perseguição também não acontecesse, eles também não sairiam de Jerusalém. Ia ficar todo mundo quietinho ali e ninguém ia anunciar nada. Mas como se levantou a perseguição, por onde eles iam anunciando, levando o Evangelho. Então esse é o grande ponto positivo da perseguição, é que quando ela vem, ela coloca o povo para o trabalho, para se movimentar. A introdução diz aí, mais de 360 milhões de cristãos estão sendo perseguidos no mundo hoje. Vamos ler esses textos aqui, João capítulo 15, versículo 20, Gálatas capítulo 6, verso 12, Mateus 10, 22. Por que nós vamos ler isso aqui? Porque Jesus já disse que isso ia acontecer. Então, ninguém foi pego de surpresa, como também ninguém deve ser pego de surpresa nos dias de hoje, se levantar algum tipo de perseguição. Porque o próprio Cristo já disse que ela aconteceria. Leia aí o Evangelho de João 15, de versículo 20. Quem achou, leia. João capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Que mais? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vós. Então pronto. Então Jesus já alertou. Antes de morrer, antes de ressurgir, antes de ir aos céus, ele disse: olha, assim como eles me perseguiram, vocês também vão ser perseguidos. Outro texto de Gálatas 6,12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-se, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E aqueles que com medo de serem mortos, serem perseguidos, faziam a circuncisão para não serem perseguidos. Então, o texto, Cristo, Paulo já estava dizendo o seguinte: nós vamos padecer perseguição até o fim. E a perseguição em relação à igreja, irmãos, ela vai ser até o fim, ela não vai cessar. Nem depois, quando a igreja que subir for para a glória, a igreja que ficar, não vai cessar de ser perseguida. Porque isso é uma promessa. A perseguição é uma promessa. Nós vamos ser perseguidos. E tire da sua cabeça essas coisas que acontecem aqui entre nós, no nosso dia a dia. Isso não é perseguição. O que acontece lá no seu dia a dia não é perseguição. Perseguição só é quando você está na pregação do Evangelho, na evangelização, alguém se levanta contra você. E isso é perseguição. O demais é problema. Amém, meus irmãos? Amém. Mateus 10, 22. E odiado de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus já está dizendo: vocês vão ser odiados por conta do meu nome. Vocês vão ser odiados só porque vocês falam sobre o meu nome. Vocês vão ser odiados, perseguidos, presos, mortos,
todo tipo de maldade que o homem puder fazer com vocês, eles vão fazer por conta do meu nome. Amém, meus irmãos? Avança. Então, é nesse contexto que é feito o trabalho missionário. É nesse contexto que é feita a evangelização. Pois arruma essas coisas aí. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Primeiro ponto, perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Então é a partir da morte de Estevão que a igreja começa a ser perseguida propriamente dita. Então quando Estevão é morto, ali começa a perseguição em relação à igreja. Então a pregação de Estevão foi assertiva e trouxe ira nos corações. Então, irmãos, quando você fala a palavra verdadeira, quando você prega a palavra verdadeira, você gera ódio no coração das pessoas. E ódio no coração das pessoas não é dos que estão lá fora. Você gera ódio no coração das pessoas, dos que estão dentro da igreja, dentro do povo. E é claro que lá fora o ódio já é natural, o ódio lá fora já é natural. Mas quando você prega a palavra da verdade, você gera ódio até entre os crentes. Amém? Isso aí é o que é perseguição, irmãos. Isso é perseguição. O que a gente sofre aqui, isso aqui não é perseguição. As coisas que é gerado entre nós não é perseguição. Aqui no Brasil ninguém é perseguido. Você vê que ali, mesmo estando fugido ali, nem o rosto pode mostrar. Porque se mostrar o rosto de ver alguém ali, ou da Eritreia ou da Coreia do Norte, eles ainda acabam morrendo. Então, isso é perseguição. Você veja o que é você ser crente no Brasil hoje. A liberdade que você tem de entrar aqui livremente, ouvir a palavra, cultuar a Deus tranquilamente. E veja o nosso estado hoje, da igreja. Então, isto aí é perseguição. Isto aqui deveria ser algo que todo crente deveria ter, no Brasil, todo crente deveria ter consciência. Eu tenho liberdade, eu tenho que aproveitar o máximo que eu posso dessa liberdade. Porque em outros lugares o povo não tem a liberdade que nós temos de vir para um culto, para falar da palavra, para falar de Jesus, para testemunhar que somos cristãos sem ser perseguidos. É fazer isso e assinar a sentença de morte. Mas antes de matar, primeiro eles judiam bastante, eles torturam bastante, a pessoa sentir bastante dor, para ver se a pessoa consegue, se a pessoa ela vai negar o nome de Cristo. Aí isso aí você tem que chamar de fé. A esse tipo de gente, você fala, esse tipo de gente tem fé e está cheio do poder de Deus. Porque para suportar uma desgrama dessa e continuar falando de Jesus, servindo a Jesus, tem que estar cheio, senão não consegue. Vamos ver o segundo vídeo. A sua família corre perigo. Vamos continuar e resistir. Ao longo dos anos, a perseguição aos cristãos ao redor do mundo tem se intensificado. O número de seguidores de Jesus aumenta a cada ano. Em uma velocidade cada vez maior, a perseguição os está alcançando. Primeiro eles começaram com meu pai. Antes de começar, alguns deles o seguravam, pisando nele. E eu o ouvi orar. Não consegui ouvir o que ele estava falando, mas ele estava orando. Então, eles o mataram ali. O próximo seria eu. Por meio da lista mundial da perseguição, a Portas Abertas determina o nível de pressão e violência que os cristãos enfrentam. Nos últimos 2 anos, o mapa da perseguição apresentou apenas países com níveis de perseguição extremo e severo. Durante os próximos meses, nós conheceremos a história de cristãos que enfrentam perseguição extrema.
Serão histórias de pressão e violência em contextos diferentes, mas com pontos em comum que os unem de diversas formas. Ações violentas de grupos extremistas é um ponto de conexão nesses países. Em uma grande maioria dessas nações, os cristãos são secretos. E onde a fé pode ser pública, cristãos enfrentam prisões e punições severas por causa da fé. Da sua perspectiva, pode parecer que vivemos uma vida amaldiçoada. Porém, nós vemos tudo como bênção, uma caminhada ao Senhor. Independentemente das aflições, nossos irmãos e irmãs em Cristo perseveram naquele que venceu o mundo. Por isso, no dia 4 de junho de 2023, iremos além das fronteiras da perseguição durante o domingo da Igreja Perseguida. Nesse dia, nos uniremos como um só corpo para orar e encorajar cristãos que enfrentam extrema perseguição e mostrar que eles não estão sozinhos ao levar as boas novas de Cristo. Inscreva a sua igreja no DIP 2023. www.portasabertas.org.br/DIP. E as informações que a gente chega para nós aqui nesses lugares é através dessas agências, Portas Abertas, Jocum e outros que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, irmãos, nós vivemos aqui no nosso paraíso. Aqui no Brasil nós estamos no paraíso, nós estamos aqui na terra do faz de conta. E isso aqui não toca a gente, irmão. Esse aqui é o problema. Isso aqui não toca o ser humano, não toca os crentes daqui do Brasil. A gente continua preocupado com as nossas questões. A gente continua preocupado com o nosso umbigo. Enquanto estou falando com vocês aqui, tem gente que está aí secretamente tentando fazer o que nós estamos fazendo aqui abertamente. Porque não podem dizer abertamente que são. E ainda como foi feito no vídeo, países que se dizem aberto para o Evangelho, e quando você tem lá a sua confissão pública, você é perseguido e morto. E nós aqui no Brasil, meu Deus, eu não sei, gente, eu fico pensando, meu Deus, se levantar uma perseguição severa ou extrema, como acontece pelo mundo afora, quanto cristão vai sobrar nessa bagunça toda? Porque se na mamata que nós estamos aqui, nós já estamos desse jeito aqui, você imagine se levantar pancadaria contra o povo aqui, se vai sobrar meia dúzia. Eu fico pensando, se dos 40 milhões que diz o IBGE, se só pelo menos 1 milhão de gente fiel. Porque a mamata aqui é demais, e nós não estamos sabendo aproveitar a liberdade religiosa que nós temos aqui no Brasil. Não estamos sabendo aproveitar. Mas só vamos aproveitar, querer aproveitar quando o chibata. E é interessante que tem irmãos que quando está com a vida toda, com a saúde toda, uma desgrama, não faz nada, não quer saber de nada, trata o evangelho feito um pedaço de nada. Mas quando o câncer começa a comer, quando a doença começa a comer, pronto. Então a gente tem que esperar chegar num nível desse, irmão. Tem que esperar chegar numa situação dessa para servir a Deus. Não precisa disso. Serve com saúde, serve do jeito que está agora. Não espera chegar a situação difícil para depois começar a servir, porque aí não dá mais tempo, irmãos. Aí é muito mais difícil. Então a mesma realidade do século I é a mesma do século XXI. Tem muitos crentes nas nossas igrejas que acham que o que aconteceu lá com a igreja do século I não acontece mais hoje. Mas não acontece porque a maioria está com a cabeça enterrada na terra, no seu mundinho, esquece que no mundo afora, dos países que nós vimos aqui, janela 1040, o povo está sofrendo. Aqui na América Latina, América do Sul, tem gente aqui sendo perseguida aqui do nosso lado aqui. Mas para a grande massa, parece que só aconteceu no século I. Não, acontece em pleno século XXI, a igreja continua sendo perseguida. Avança. Deixa eu só explicar aqui, a gente vai ver esse vídeo aí. É aqui que eu parei? Onde que eu estava? Pronto. Esse vídeo aqui a gente não viu ainda, né? Então vamos ver esse vídeo aqui.
cristãos chineses se recusam a participar das igrejas controladas pelo governo. As igrejas nas casas e o trabalho missionário são considerados ilegais pelo governo. As autoridades locais podem prender e multar os irmãos. Assim, pregar e se reunir em segredo tem sido a única maneira de sobrevivência da igreja na China. Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a perseguição aos cristãos na China. Segundo relatos de pessoas que moram lá, nunca houve uma perseguição tão intensa e tão forte há mais de 40 anos. Em cada esquina há um missionário chinês sofrendo em algemas. Porém, sem voltar atrás, eles caminham em frente nos passos da dor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós te louvamos por nos escolher, te agradecemos por seu amor, te agradecemos por nos mostrar o caminho que nos leva longe desse mundo caído, te agradecemos por nos permitir sofrer como tu. Amém. Me torturaram depois de me prender, bateram no meu rosto e ficou muito inchado. Minha pele foi queimada com choques elétricos. O guarda bateu na minha cabeça e no meu corpo com fios elétricos. Eu desmaiei e não lembro de mais nada. E eles dizem que você não pode mais andar com símbolos religiosos nas ruas e também não há mais liberdade de pregar ao ar livre. Você é preso e pode ser até condenado a vários anos de prisão. Uma pessoa que deseja carregar a cruz é cheia de misericórdia. Podem ser tratadas injustamente, mas ainda sentem a doçura do amor. Podem ser presas, mas em seus corações são livres. Podem ser desprezadas, mas são cheias de gratidão. Imagina a expressão de dor de Jesus quando foi crucificado na cruz. Eu nunca me esqueço o que a palavra diz. E o véu do templo foi rasgado em dois. Ele não fez isso por ele mesmo. Muitas igrejas estão sendo fechadas na China e o símbolo do cristianismo, que é a cruz, está sendo arrancado de todas as igrejas, exatamente para as pessoas entenderem que aquele lugar não é mais um local de adorar a Deus. O caminho que leva à cruz é repleto de sofrimento e sacrifício. Mas por que as pessoas que nele caminham são cheias de paz e gozo? Os fiéis na China estão construindo a igreja em cima de muitas dificuldades e lutas. A prisão tornou-se o local preparatório da fé de muitos missionários na China. Ficamos sem onde morar. Enquanto andávamos de cidade em cidade, aproveitávamos para pregar o Evangelho. Muitos irmãos nessa situação ficaram juntos. Assim que nos acomodávamos em um lugar, a polícia vinha. Daí tínhamos que nos mudar para outra cidade. Pouco a pouco, nosso trabalho foi se espalhando por vários lugares em todo o país. Cada um desses camponeses lidera dezenas de milhares de igrejas nas casas e milhões de chineses cristãos. Há um número cada vez maior de igrejas caseiras, secretamente espalhadas nas vilas e pequenas ruelas da China. Temos feito o trabalho de Deus aqui em Sichuan por 10 anos. Os missionários deixaram suas pegadas em cada esquina dessa terra e muitas lágrimas foram vertidas. O Partido Comunista faz isso exatamente porque o cristianismo é ao contrário às atitudes que eles praticam no país deles. E o Partido Comunista da China, eles têm alguns requisitos para que você possa adorar a Deus, para que você possa ir à igreja tranquilamente e estar ali ouvindo os pregadores, ouvindo os músicos. Então eles têm alguns requisitos. Eu vou passar para vocês alguns requisitos que eles exigem. Preste atenção. Não realizar eventos religiosos em larga escala, não aceitar doações, não compilar, imprimir ou liderar publicações religiosas de uso interno, não vender suprimentos religiosos, obra de arte ou publicações, não colocar símbolos religiosos externos, como cruzes, placas de nome de igreja, etc.
não conduzir treinamentos religiosos, não realizar atividades sociais, incluindo atividades de caridade, não permitir que estrangeiros participem das atividades da igreja, não aceitar doações estrangeiras. Somente depois de completar esses requisitos, o local poderá ser autorizado a realizar reuniões ou cultos. E é claro, irmãos, Jesus nos deixou escrito que isso iria acontecer um dia, e já está acontecendo. Quanto mais nós somos perseguidos, mais a população do cristianismo cresce cada dia mais. E eu dou glória a Deus por isso. Irmãos, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Compartilhe no Facebook, no WhatsApp, em um grupo que você tem, em qualquer tipo de mídia social. E lembre-se, irmãos, orem pela China, orem pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos na China. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like. Aí é a situação da China, irmãos. Lá você tem a igreja estatal. O que é a igreja estatal? A igreja é controlada pelo Estado. Então, nessas igrejas, tem sempre alguém do partido observando o que está acontecendo dentro daquele local, se acontece exatamente como é estipulado pelo governo. Essas igrejas que vocês viram aí, com os irmãozinhos aí, isso é a igreja clandestina lá na China. Essa igreja é a igreja perseguida, porque se o partido souber que lá está tendo reuniões do jeito que eles colocaram lá, sem atender os requisitos, aquele povo ali é tudo preso e morto. Então é assim que acontece na China. Você quer participar de uma igreja de Estado, você tem que cumprir toda a regra do Estado e falar o que o Estado quer. Mas o cristianismo não é assim. A palavra de Deus não obedece ao Estado, irmão. A palavra de Deus não obedece nem a mim. Quem dirá o Estado? A palavra de Deus não, como diz Paulo, a palavra de Deus não está engessada. Ela não pode ser presa como que é o Estado chinês. Então o que acontece? Tem que fazer trabalho clandestino sabendo que vai ter consequência se o Estado pegar. É essa a situação da igreja na China. É a situação dos nossos irmãos lá na China. E nós aqui estamos no país do faz de conta. Terceiro, a perseguição cristã é uma realidade. Então podemos definir perseguição como ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, o que não acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil não tem perseguição alguma. Não tem perseguição nenhuma. Porque não tem leis que proíbam. Não tem ninguém assediando, não tem ninguém oprimindo, não tem ninguém dificultando ou negando os direitos fundamentais nossos de ir e vir. Hoje eu saí da minha casa, tomei meu café e vim aqui para a igreja. Não tem nenhum policial dizendo que eu não posso entrar aqui. Não tem nenhum policial na porta da minha casa dizendo que eu não posso vir aqui. Não tem. Porque é um direito meu. Direito que nossos irmãos da igreja perseguida não têm. Onde eu parei? Torturar ou executar pessoas com base em étnicas, políticas ou religiosas. Isso acontece aqui no Brasil? Não acontece aqui no Brasil. Mas está acontecendo no mundo afora. Aí você fala, o que eu tenho a ver com isso? Nós temos tudo a ver, nós somos a mesma igreja. O povo que está lá, conta com a igreja que está aqui. Conta com a igreja que está aqui para contribuir e para orar por essa gente. Para orar por esses irmãos, para Deus continuar dando força e fé, para eles continuar a pregação do Evangelho. Amém, meus irmãos? Perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares ser cristão é perigoso. Não no Brasil, mas em qualquer outro lugar da janela 1040 é perigoso. É assinar sentença de morte. Tem muitos lugares, se declarar cristão é assinar a sentença de morte. Em muitos países onde o Evangelho é proibido de ser anunciado, as leis são favoráveis à perseguição e morte de cristão. No Brasil nós não temos isso. Por que não temos? Porque a nossa Constituição de 1988, ela nos dá esta liberdade de estarmos aqui. Vamos ler a Constituição, avança. Olha o que diz a nossa Constituição, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
é inviolável, ou seja, ninguém pode violar o meu direito de liberdade, ninguém, nem o Estado, nem o próprio governo federal não pode violar esse direito, é inviolável, é cláusula pétrea, ninguém pode mexer, ainda que estão mexendo, mas não pode mexer. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Isso está escrito na nossa Constituição. Isso não existe em muitos países. Esta liberdade que temos aqui não existe em muitos países. Aqui nós ainda temos essa garantia, nós temos essa liberdade de culto. Nós temos essa liberdade de vir aqui expressar nossa fé, não somente aqui dentro, quanto lá fora nós temos liberdade de expressar nossa fé. Em muitos lugares, essa liberdade não existe. Então, eles contam com a nossa contribuição e eles contam com a nossa oração cotidiana para que eles continuem perseverando. Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Vamos ver o primeiro vídeo. Principalmente liberdade. São alguns dos privilégios aos quais temos acesso em nossas igrejas no Brasil. Somos livres, não precisamos ter medo. Infelizmente, essa não é uma realidade para todos os cristãos. Hoje, ainda existem pessoas que perdem a sua vida por causa da fé em Jesus. Mais fechada do mundo para o Evangelho. Oficialmente declarada uma república socialista, ela é, na verdade, uma ditadura hereditária. O governo do país é seguidor de uma ideologia própria. O atual líder, Kim Jong-un, exige fidelidade absoluta de todos os norte-coreanos ao governo e aos seus líderes. Para reforçar seu poder, ele aposta na força militar, que conta com mais de 1 milhão de soldados, o quarto maior exército do mundo. Não existem atividades de liberdade religiosa na Coreia do Norte. O governo patrocina alguns grupos para criar uma ilusão de liberdade. Mas os cristãos são perseguidos pelas autoridades e proibidos de expressar a sua fé. Esse cenário coloca a Coreia do Norte em primeiro lugar há 16 anos como o país mais perseguidor aos cristãos do mundo. Aqueles que são descobertos são levados à tortura e prisão. Estima-se que mais de 50 mil cristãos encontram-se em campos de trabalhos forçados, onde enfrentam maus tratos, isolamento e fome. Possuir uma Bíblia ou evangelizar pode levar à morte e gerar consequências para familiares em até 3 gerações. Essa é a nação mais difícil para um cristão viver. Apesar disso, existem cerca de 300 mil cristãos na Coreia do Norte. Sob constante perigo, eles continuam a orar e adorar a Jesus em secreto, determinados a permanecer fiéis até a morte. E nós podemos nos juntar a eles como um só corpo e fortalecê-los. No domingo da igreja perseguida, o movimento nacional de oração da Portas Abertas, teremos a oportunidade de levantar um clamor e agir para transformar a realidade dessa nação. Queremos convidar você e a sua igreja a participar do DIP 2019. A partir de agora, começa o seu compromisso com os irmãos norte-coreanos. Essa é a realidade na Coreia do Norte. A partir do ano que vem, irmãos, nós aqui da Luz Divina, nós não temos missionário, mas nós vamos apoiar financeiramente a obra missionária lá fora. Não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil é
Aqui não precisa, tem bastante gente por aí contribuindo. Mas nós vamos contribuir, a partir do ano que vem, passar a contribuir com alguma agência missionária para manter esse missionário. E vamos estar orando, como alguns irmãos oram constantemente por essa gente, por esse povo, orar para que esses irmãos continuem firmes na frente, levando a palavra de Deus. Ser crente aqui na Coreia do Norte é assinar a sentença de morte. Eles continuam em primeiro lugar na perseguição. Este é o pior país para se evangelizar. Por que ninguém quer ir para lá? Por que a maioria dos missionários quer ir para a Europa, quer ir para a América? Por que ninguém quer ir para lá, para a janela 10? São poucos os que estão indo para lá. Como eu falei em algumas aulas, só vai para esses lugares quem realmente é chamado por Deus e quem tem as qualificações de Estevão. Quais as qualificações de Estevão? Homem cheio de fé e cheio do poder de Deus. Só vai para a Coreia do Norte ou para a China, qualquer outro país fechado ao Evangelho, quem tem realmente fé e poder de Deus na vida. Porque se não for desse jeito, irmão, não vai. Porque é difícil o trabalho missionário. Os irmãos acham que é difícil aqui? Difícil é lá, irmão. Aqui é chupeta, aqui é maravilha. Aqui nós estamos aqui no céu, aqui. Por enquanto, não sei até quando, mas por enquanto. Vamos ver o segundo vídeo. O relatório do Departamento de Estado americano mostra que cristãos são perseguidos, torturados e até condenados à prisão perpétua pela fé que professam na Coreia do Norte. E nem as crianças estão livres de punições. No país comunista mais fechado do mundo, ter uma Bíblia é crime. A Constituição da Coreia do Norte afirma que os cidadãos têm liberdade religiosa, mas ressalta que a religião não deve ser usada como pretexto para atrair forças estrangeiras ou prejudicar o Estado ou a ordem social. A lei diz ainda que a construção de prédios religiosos e a realização de cerimônias religiosas devem ser aprovadas pelo Estado. Pessoas que frequentarem reuniões fora das igrejas controladas pelo regime norte-coreano podem sofrer vários tipos de punição, como prisão, trabalho forçado, tortura, deportação e até serem vítimas de violência sexual. Elas não têm direito nem mesmo a um julgamento justo. Segundo o relatório da Assembleia Geral da ONU, os cristãos são considerados, pela ditadura da Coreia do Norte, uma classe hostil e uma séria ameaça à lealdade ao Estado. Já um relatório do Departamento de Estado americano, publicado no ano passado, conta um caso que envolveu a prisão de uma família em 2009 com base nas práticas religiosas e por possuir uma Bíblia. Toda a família, incluindo uma criança de apenas 2 anos, foi condenada à prisão perpétua em campos de prisioneiros políticos. O caso foi relatado em um documento de 2021 de uma ONG que entrevistou 244 vítimas. Uma outra ONG estimou no mesmo ano que a Coreia do Norte manteve de 50 mil a 70 mil pessoas na prisão apenas por serem cristãs. O governo americano diz que a falta de acesso ao país já dificultava as operações de socorro e ajuda e que a situação piorou durante a pandemia, quando o regime norte-coreano impôs controles ainda mais rígidos nas fronteiras. Então, veja como é que é a situação na Coreia do Norte. País socialista, país comunista, que todo país regido pelo socialismo ou comunismo, ele quer a fidelidade das pessoas ao indivíduo. O Evangelho atrapalha, irmão. Porque o Evangelho exige fidelidade a um único indivíduo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Estado socialista, o Estado comunista, ele exige de cada ser humano fidelidade ao partido ou ao indivíduo que comanda a nação. A Coreia do Norte é uma herança familiar hereditária, passa de pai para filho. E no mesmo regime, então o Evangelho tem que ser uma ameaça para a ditadura coreana, para a Coreia do Norte, porque o Evangelho exige fidelidade somente a Cristo e a mais ninguém.
Então tem que ser hostilizado mesmo o Evangelho, onde ele exige fidelidade ao Cristo e não ao ser humano. Então essa é a situação na Coreia do Norte. Como ajudar a igreja perseguida? Primeiro, conhecer a gravidade da situação que eu estou fazendo hoje de manhã. Mesmo poucos irmãos estão aqui, mas pelo menos vocês estão sabendo qual é a gravidade da situação hoje do Evangelho. Qual é a gravidade dos irmãos que estão no campo missionário hoje. Então a primeira coisa é conscientizar os irmãos da gravidade da situação. E levar os irmãos a pensar que o que vocês passam aqui no Brasil é nada. É nada comparado aos nossos irmãos da igreja perseguida. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, é isso. Então não temos muitas informações, as poucas informações que chegam até nós, elas são passadas pela Senam, Portas Abertas, Voz do Mártires ou Jocum. Essas agências missionárias que fazem o trabalho missionário, que mandam missionário para esses lugares, é onde a gente consegue algum tipo de informação sobre a real situação dos nossos irmãos nesses lugares onde a igreja é perseguida, onde são mortos diariamente. Segundo, orar pela igreja perseguida. Vamos ver esse vídeo. Olá, se esse vídeo chegou até você, é porque você pode se tornar o próximo intercessor da igreja perseguida, o povo de Deus que enfrenta perseguição nesse exato momento. Ao redor do mundo, 360 milhões de cristãos são atacados, negligenciados e até mesmo mortos pelo simples fato de seguirem a Jesus. Por isso queremos convidar você a mobilizar a igreja brasileira para participar do DIP. O DIP é o Domingo da Igreja Perseguida, um dia separado para que o corpo de Cristo em todo o Brasil levante um clamor com um só propósito: orar pela igreja perseguida e fortalecer os cristãos perseguidos. Todos os anos, o Domingo da Igreja Perseguida acontece uma semana depois do Pentecostes, pois foi nesse momento que, historicamente, a perseguição começou na igreja primitiva. Este ano, vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs que enfrentam perseguição extrema, nos países mais perigosos para os cristãos perseguidos. Para participar do DIP, é só envolver a igreja e... Esse é um dos recursos que nós temos: orar pelos nossos irmãos. Orar e ajudar financeiramente nossos irmãos a continuar o trabalho do Evangelho. Então oremos para os missionários que atuam nesse contexto satânico, tenham coragem e ousadia para pregar a palavra de Deus. Vamos ler esses textos aí. Tiago, capítulo 5, versículo 16, Efésios, capítulo 6, verso 19 a 20. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Abra outra abelhinha em Efésios, capítulo 6, versos 19 e 20. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, cada oração que é feita, direcionada a esses irmãos, direcionada a esses missionários, vai fazer um efeito lá no campo missionário. O outro texto é de Efésios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Quem achou, lê, por favor. E por mim, para que me seja dada, vou abrir na minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. No verso 18 ele diz: orem por mim. Orem por mim para que a palavra continue sendo pregada, continue sendo anunciada. Então, irmãos, veja que a realidade, ela continua sendo perigosa para a igreja. Aqui no Brasil ainda não, em outros lugares ainda não, mas em muitos lugares a realidade é totalmente diferente. Ser cristão nesses lugares é assinar a sentença de morte. Aqui ainda nós estamos no céu. Avança. Se envolva com a causa da igreja perseguida. Vamos ver esse vídeo. Como é que a gente pode se envolver com essa causa? Olá, meu nome é Emily, sou missionária em tempo integral aqui na Mais e
faço parte do setor de mobilização. Hoje eu vou apresentar para você 4 formas de se envolver com a igreja perseguida. Número 1, sendo um intercessor. As suas orações alcançam irmãos perseguidos espalhados por todo o mundo. Nós podemos unir as nossas orações quando você se cadastra no nosso site, na aba de parceiros, entra como intercessor e você receberá os nossos informativos com pedidos de oração e falando sobre os nossos projetos internacionais. Número 2, sendo um mantenedor. Há mais trabalho em apoio à igreja sofredora com ênfase em perseguição religiosa. A sua oferta é muito importante para que os nossos trabalhos continuem sendo desenvolvidos. 3, sendo um mobilizador. A mais conta com uma estrutura de mobilização nacional, onde pessoas, a partir da sua própria realidade, a partir da sua igreja local, mobilizam o seu contexto em prol da igreja sofredora. O nosso objetivo é conectar a igreja brasileira com um contexto de perseguição religiosa. E sendo um mobilizador, você pode nos ajudar com esse trabalho. 4. Viagem missionária de curto prazo. Existem formas de você se voluntariar em uma viagem missionária de curto prazo, inclusive através da Mais. É uma ótima oportunidade para você conhecer um pouco do que representa a realidade de perseguição religiosa em outros países. Sem dúvida, será um divisor de águas em sua vida, pois nós vivemos em uma realidade livre. Essas são algumas formas de você se envolver com a causa da igreja perseguida. Mas vale ressaltar que todo engajamento é fruto de um entendimento. Então eu quero te estimular a analisar sobre o seu entendimento contra a perseguição religiosa, contra a igreja sofredora, para que nós possamos de fato nos conectar e termos continuidade no nosso engajamento com perseguição religiosa. Sobre todas essas formas de envolvimento, você encontra maiores informações no nosso site, maisdomundo.org, assim como nos acompanhar através das nossas redes sociais. Então, essas são algumas formas que a gente pode se envolver com a obra missionária. Aqui na Luz Divina nós vamos usar 2, que é continuar orando por eles e contribuir mensalmente para esses missionários continuar fazendo o trabalho missionário. Amém, meus irmãos? Amém. Se nós aqui não estamos fazendo o trabalho, pelo menos vamos apoiar aqueles que estão fazendo o trabalho na obra missionária, levando a palavra no campo, aonde precisa. Você viu um dos vídeos que a gente viu ali, uma chinesa falando e chorando, irmãos. Outro agradecendo a Deus pelo privilégio de ser perseguido, meu Deus do céu. E nós aqui, é isso que me dá agonia, gente. É isso que me dá desespero, que hora que eu tenho vontade de partir logo. Porque é demais a apatia que nós estamos vendo da igreja no Brasil, é de dar desgosto na alma de quem realmente serve a Deus. É de dar desgosto. A apatia com que nós estamos vendo a igreja no Brasil, como ela vive hoje. É um monte de vagabundo na rede social pedindo pix, e é um monte de trouxa dando. Isso que é o pior, irmão. E aí alguém perguntou para mim, como é que isso acontece? Isso acontece pela ganância. Por que esses vagabundos, essas vagabundas de rede social, de pix, de revelação, prosperam? Porque elas contam com um bando de gananciosos que está lá do outro lado, que não quer Jesus, só quer dinheiro, só quer prosperidade. Aí acham um vagabundo, uma vagabunda dessa, e pega um trouxa do outro lado ganancioso, e aí dá o que tem, o que não tem, depois vai reclamar. Aí vai querer o dinheiro de volta. Merece arrancar até as calças desse infeliz. E os irmãos da igreja missionária, da igreja perseguida, precisando, e esses otários dando dinheiro para esse bando de vagabundo ficar ostentando na rede social, que está gastando o dinheiro desses trouxa com eles mesmos, e os nossos irmãos da igreja perseguida sofrendo e padecendo. Então nós aqui vamos contribuir com oração e vamos contribuir financeiramente para essa obra. Amém, meus irmãos? Então é dessa forma que nós vamos nos envolver. Vamos ler esse texto aqui, ó. 2 Coríntios, alguém abre para mim, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22 e 28. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz nesse texto aí sobre a perseguição da igreja.
Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 22 a 28. Então a história do cristão perseguido revela uma dimensão de fé que muitos de nós desconhecemos, irmãos. Existe uma dimensão de fé que nós aqui no Brasil não temos nem noção do que é. Não temos nem noção do que é exercer fé no campo missionário, no meio de uma perseguição. Olha o que diz Paulo: não tendes porventura casas para comer e para beber? É o que nós temos aqui. Temos casa e comida para comer e beber a hora que nós bem entendemos. Ou desprezar a igreja de Deus, envergonhar os que nada têm? Quem não tem nada nesse momento? Nossos irmãos da igreja perseguida. Nós temos tudo e não valorizamos o tudo que nós temos. Eles não têm nada e valorizam o nada que eles têm. Nós vimos aqui a chinesa testemunhando e chorando, porque estava debaixo de taca, debaixo de peio, debaixo de sofrimento, mas chorando porque falava de Jesus. O outro agradecendo a Deus por estar sendo perseguido. Nós temos tudo e não valorizamos. Eles não têm nada e valorizam nada que eles não têm. Que vos direis? Louvar-vos ele? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado o braço, partiu, disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. A igreja perseguida, irmão, ela sabe a dimensão desse texto. Ela sabe a dimensão do que foi feito na cruz do Calvário. Ela sabe a dimensão da recompensa que ela vai receber quando ela fechar os olhos ou quando Cristo voltar. Semelhantemente também depois se tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazeis todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, não sei a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber o cálice do Senhor dignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu estou lendo errado, né, irmãos? É 2 Coríntios. Eita, mas vamos lá. 2 Coríntios 11. Quem está nele aí? Lê aí. 28. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais. Em açoites mais do que eles. Em prisões muito mais. Em perigos de morte muitas vezes. Paulo está falando do próprio relato. Ele padeceu muito mais do que os outros, dizendo: ele sabe o que é perseguição? Eu sei muito mais, porque eu padeci muito mais, eu sofri muito mais. E quais foram as últimas palavras de Paulo antes de morrer, irmãos? Quem lembra? Quais foram as últimas palavras do apóstolo Paulo? Só digo de ser crucificado. Não. Quais foram as últimas palavras do apóstolo Paulo antes de morrer? Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Aquilo que ele disse lá em Efésios capítulo 6, versículo 13: pode padecer o dia mal, mas continue. Paulo viveu aquilo que ele falou. Ele combateu o bom combate, terminou a carreira dele, mas continuou firme e em pé. Então, ele sabe o que ele estava dizendo. A igreja perseguida sabe a dimensão das palavras do apóstolo Paulo. Irmão, nós não temos dimensão das palavras do apóstolo Paulo. Nós aqui da igreja brasileira não temos dimensão. Nós não temos nem dimensão do que é fé verdadeira. Porque para servir nesse contexto
de perseguição, de ameaça, de morte. Se você não tiver fé verdadeira, você não termina a carreira e não termina de maneira em pé, firme, como diz o apóstolo Paulo. Então Paulo está dizendo, eu padeci tudo isso aí que vocês estão falando, eu sei muito mais do que muitos aí de vocês, eu sei muito mais. Aonde é que eu parei aí, irmãos? 23. São Cristo de Cristo, já li. 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Está dizendo, eu fui chicoteado, mas eu não neguei a fé. 25. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Irmão, a igreja brasileira não sabe o que é isso aqui. A igreja brasileira não tem dimensão das palavras que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas se você pegar a igreja perseguida, elas têm dimensão dessas palavras aqui. Elas entendem o peso de cada palavra que Paulo está falando aqui. A igreja perseguida tem dimensão desse texto. Nós não temos. Nós não temos ideia do que Paulo está falando. Mas a igreja perseguida, essa sim tem ideia. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo do gentio, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Olha, irmão, Paulo dizendo, eu vivi minha vida inteira, depois que eu recebi a Cristo, eu vivi em perigo de todas as formas e de todas as maneiras. Qual é o perigo que a igreja brasileira atravessa aqui? Qual é o perigo? Que perigo que você passa aqui? Qual é o perigo, meu Deus, que a igreja brasileira passa aqui? Qual é a perseguição que a igreja passa aqui? Nenhuma. 27. Em trabalhos e fadiga. E Paulo está dizendo, mesmo debaixo de sofrimento, de perseguição, eu continuei trabalhando. Irmão, olha a nossa vadiagem, olha a nossa vagabundagem aqui no Brasil, meu Deus. Aqui você faz trabalho, você fica 2, 3 camelos sofrendo aí, o resto dos vagabundos, sabe Deus fazendo o que da vida? E Paulo está dizendo, debaixo de perseguição, eu continuei trabalhando em fadiga. Mas nós aqui, nós queremos uma rede para balançar. Nós aqui queremos uma rede para ficar tranquilo. Aí, irmão, você olha para o teu problema, você acha que o teu problema é maior? Maior de quê? Que problema que você tem? Dá uma olhada aí, isso aí é problema. Isso aí é problema. Você exercer sua fé com uma sentença de morte na sua cabeça. Isso aí é problema. Agora aqui, por menos a gente acha que a gente tem problema. A gente não tem nada, irmão. A gente não tem nada. Aqui a gente não tem nada. Eu costumo dizer que enquanto estiver caindo água na torneira, não adianta. Pode vir pandemia, pode vir qualquer coisa. Enquanto estiver caindo água na torneira, não vai adiantar. Não vai adiantar. Aqui, para haver um despertamento real no Brasil, aqui no Brasil, para haver um despertamento real, não farofado, não essas coisas que a gente vê aí, não emocionalismo, não é emocionalismo. Enquanto não vier uma perseguição feroz, ferrenha, vai ser difícil a gente saber quem são remanescentes também. Porque do jeito que nós estamos aqui, meus irmãos, eu não sei se quando ele vier, meia dúzia sobe. Eu não sei. Então eu creio que para a igreja brasileira, e não adianta ficar orando. Ó Deus, irmão, põe na sua cabeça. Todo despertamento que a igreja ela teve, que a história do povo teve, toda ela foi debaixo de muito sofrimento. Não teve um avivamento na história que não teve sofrimento. Não teve. Então, se você não quer sofrer, pare de pedir o que você não quer. Eu quero ser avivado.
avivado. Então entenda, vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento. Porque não tem outra forma de despertar o povo se não for no aperto. Não tem outra forma. Se continuar como nós estamos aqui, na falta que nós estamos aqui, esse despertamento nunca vai vir, nunca vai chegar. Ele só pode chegar debaixo de muita dor, de muito choro, de muito sofrimento. Aí você vai ver uma igreja realmente avivada diante do Senhor. Mas se continuar na festa que nós estamos aqui, irmão, esquece, não tem avivamento, não tem nada. E aí, concluindo, nós vamos assistir esse último vídeo e concluir nossa aula de hoje. Ao olharmos para a história, vemos que os cristãos são o grupo que mais sofreu e ainda sofre perseguição religiosa. Todos os anos, milhares de cristãos são mortos por causa da sua fé. E muitos outros sofrem todo tipo de violência por não aceitarem e negar Jesus como Senhor e Salvador. Por conta de dados como estes e o impacto que ele gera, no ano de 2019, a ONU instituiu o dia 22 de agosto como Dia Internacional em homenagem às vítimas de atos de violência baseado em religião ou crença. Em contrapartida, nós não vemos quase nada relacionado aos cristãos perseguidos noticiados nas grandes mídias. Por consequência disso, nós, enquanto Igreja Livre, também não temos acesso ao que acontece com esses cristãos que têm entregado absolutamente tudo que eles têm em nome de Cristo. Então nos resta a questão: por que devemos nos importar com a igreja perseguida? Além desses aspectos que nós já tratamos, como justiça, garantia de direitos, como o direito à liberdade religiosa e principalmente o direito à vida, a Bíblia compara a igreja ao corpo. Como você se sente quando você está doente ou tem algo errado com parte do seu corpo? A Bíblia fala em 1 Coríntios 12:26 que se uma parte do corpo sofre, todos os outros membros sofrem com essa parte. Isso quer dizer que nós não podemos ver o que tem acontecido com a igreja lá fora e ficarmos indiferentes a essa realidade. Se importar com os cristãos que sofrem por causa da sua fé é a nossa responsabilidade. Não são eles, somos nós. Então, irmãos, é para nós um alerta, uma conscientização, que nós temos muita gente ainda no mundo sendo perseguido, sendo morto, sendo torturado por amor a Cristo. E nós aqui no Brasil estamos ainda brincando de achar que somos crentes. Estamos brincando de servir a Jesus aqui ainda. Então, pastor Luiz, eu não creio que o avivamento chegará aqui no Brasil. Não creio. Se não houver primeiro um levante muito forte do Estado, e o Estado incitar as pessoas para que a igreja realmente acorde do sono da indolência que ela está hoje. Nós estamos nos importando com o nosso umbigo. Nós aqui no Brasil, nós estamos arrumando problema para nós. Problema que nós não temos, nós conseguimos arrumar. Então, eu não creio que pode falar quem quiser que avivamento vai vir. Eu só creio no avivamento que ele vem o dia que eu ver a igreja brasileira sendo açoitada, tendo seu direito de liberdade religiosa tolhida, tendo seu direito de expressar sua fé tolhida. Aí nós vamos ver quem vai passar nessa peneira. E os que passam nessa peneira, aí sim, são aqueles que estão cheios de fé e poder de Deus. Amém, meus irmãos? Então, ore pelos nossos irmãos que estão lá no campo. E a partir do ano que vem nós vamos contribuir para ajudar esses irmãos que estão lá. E veja que o que você passa aqui não é perseguição. Irmão, aqui no Brasil nós estamos proibidos de falar de perseguição. Não tem perseguição de Estado, não tem nada. Esses pastores que ficam arrumando problema aí no campo político, isso é problema deles. Eles estão chamando problema para cima deles, mas não pode falar a igreja está sendo perseguida. Não, a igreja não está sendo perseguida. Está sendo perseguida aqueles que ficam gritando, feito uma gralha na rede social, incitando o Estado sobre ele. Então não tem
perseguição. A perseguição ela tem que ser em escala geral e intensa sobre todo o povo, não sobre alguns indivíduos. Aí sim nós temos perseguição. Mas enquanto tiver assim pontual, isso aí não é perseguição da igreja coisa nenhuma. A igreja de perseguição, ela é em relação a todo o corpo e não só a alguns indivíduos. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. E à noite nós estamos aqui em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa manhã e irmos em paz aos nossos lares. Agora nós vamos em paz às nossas casas, vamos comer. E o povo da igreja perseguida, só Deus sabe como é que vai ser o dia deles hoje. Mais um dia de luta, mais um dia de batalha para permanecer vivo, para continuar falando de Jesus. Essa é a luta deles lá, irmãos. A luta da igreja perseguida é continuar vivo mais um dia para ter a oportunidade de falar mais um dia de Jesus para aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. Oremos. Meu Deus.